Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Maicon. Eu sou a Thaís. Estamos mais uma vez aqui gravando esse vídeo, que na verdade faz parte de uma série de vídeos que traz o seguinte tema: por que crer em Jesus Cristo faz tanto sentido? No vídeo anterior, nós comentamos a respeito da profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que fala a respeito do local aonde Jesus haveria de nascer. O nosso interesse é que você entenda melhor esta fé cristã. E para isso nós utilizaremos o Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus, na verdade, ele escreveu primeiramente para os seus compatriotas, para os judeus, e ele está demonstrando para eles que Jesus Cristo realmente era o rei dos judeus. Aquele menino que nasceu em Belém da Judéia, que cresceu em Nazaré, que teve o seu ministério estabelecido em Cafarnaum, ele era o Filho de Deus. E para comprovar isso, ele faz uso das profecias bíblicas para que eles entendam esta verdade. É interessante que no Evangelho segundo escreveu Mateus, ele usa 13 vezes o recurso da profecia do Antigo Testamento para provar a todos o que ele estava falando. Então nos acompanhe nesse estudo. Eu tenho certeza que com o passar do tempo, você vai entender melhor as Escrituras, o Espírito Santo ele vai te visitar e você vai ter uma luz maior a respeito do Evangelho, do cristianismo e desta fé que você está professando. E nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo uma lista das 13 profecias que Mateus escreveu, para que você possa entender melhor o que a gente está falando. Isso mesmo, você vai poder acompanhar e verificar nas páginas da Bíblia Sagrada aquilo que nós estamos apresentando para você. Então nos acompanhe, comentando, nos ajudando no decorrer desta série de vídeos e mensagens. E bora aprender mais um pouco, pessoal. Vamos lá aprender e nos acompanhe em nome de Jesus. Amém. E hoje nós vamos falar sobre a profecia que anunciava o nascimento de Jesus Cristo através de uma virgem. Vamos ler agora o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 1, o verso 22 e 23. Que diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Para que você entenda o que está acontecendo aqui, quando nós voltamos no verso 18, diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, entenda que desposada como noiva, eles ainda não eram casados, ela estava apenas noiva de José. Antes de se ajuntarem, ou seja, antes de terem tido relação, achou-se ter concebida do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. O que estava acontecendo aqui? Maria e José, noivos. Maria agora estava grávida e, na verdade, José não estava entendendo o que estava acontecendo. Como pode? A minha noiva, não tive relação com ela e ela apareceu grávida. O que ele faz? A Bíblia diz que ele intentou deixá-la secretamente. Por que ele estava fazendo isso? Ele queria deixar Maria sem que ninguém soubesse. Ele não queria que as autoridades da época, a autoridade judaica da época, soubesse que ele estava deixando de Maria porque ela estava grávida. Por quê? Porque mesmo no noivado, segundo a tradição dos judeus, era considerada como um casamento. E Maria, estando grávida, ela seria acusada de adultério e ela seria apedrejada segundo a tradição dos judeus. E José não queria que isso acontecesse com ela. Então ele começa a planejar no coração dele como que ele faria para deixar Maria. E é nesse contexto, e projetando ele isso,
eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, agora nós vamos ver uma interferência divina, José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Verso 21. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Agora nós vamos ver a menção, a partir do verso 22, a justificativa de Mateus, o porquê isso estava acontecendo. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Veja bem, o que Mateus está fazendo aqui para comprovar o nascimento de Jesus, a veracidade do que estava acontecendo aqui, é buscar no Antigo Testamento a prova, a profecia de que isso realmente em algum momento da história iria acontecer. Que profecia que ele faz menção neste momento? Está em Isaías, capítulo de número 7, verso de número 14, que diz assim: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Amém? Você está entendendo? Mateus está escrevendo aqui, aproximadamente 650 a 700 anos depois que a profecia foi dada pelo Senhor ao profeta Isaías. Mateus, ele vai lá no Antigo Testamento. Ele conhecia o que Deus havia falado. Então ele vai lá, ele encontra o local exato da profecia, que se encontrava em Isaías 7, capítulo de número 7, verso de número 14, e ele deixa registrado aqui no Novo Testamento, em Mateus, capítulo 1, verso de número 22, dizendo, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o quê? Aquilo que estava no Antigo Testamento. Com isso nós começamos a entender que a nossa fé, ela não é subjetiva. Nós não cremos em Jesus apenas porque alguém falou para nós, creia em Jesus. Nós não cremos em Jesus apenas porque nós ouvimos falar dele, nós fomos em culto, sentimos uma emoção, sentimos um arrepio. Não. A nossa fé, ela está fundamentada naquilo que Deus vem falando ao longo de milhares de anos, usando dezenas e dezenas de profetas. Quando eu olho para essa profecia, em Isaías capítulo 7, verso de número 14, dizendo que o Emanuel nasceria, e ele nasceria vindo de uma virgem. E nós vamos entender que Emanuel, o próprio nome, ele se torna uma profecia, porque Emanuel significa Deus conosco. Ou seja, Deus no meio do povo. Isso é profético porque Jesus, ele é o Filho de Deus. A Bíblia diz que ele despiu-se da sua glória e veio habitar entre nós. Ele andou no meio da humanidade. O próprio Deus, ele encarnou. Ele cresceu entre nós, sentiu fome, sentiu sede, sentiu frio. Cresceu em nosso meio a partir de uma virgem. A partir de uma moça que ainda não tinha concebido o seu casamento. Nós vamos ver que José, até mesmo José, ele fica em dúvida. Mas um anjo aparece para ele e diz, olha José, não temas,
o que está no ventre de Maria, da sua esposa, ou melhor, da sua noiva, ela vem do Espírito Santo. E essa criança, ela vai se chamar Jesus. E nós vamos ver que o nome eles colocam exatamente Jesus. E tudo que estava no Antigo Testamento vai se cumprindo a partir do ministério, a partir dos milagres, a partir da salvação. E Jesus ele vai crescendo, sendo envolvido pelas profecias do Antigo Testamento. Quando eu olho ainda para Isaías, agora no capítulo de número 41, o verso 22, eu quero fundamentar aquilo que eu estou falando aqui neste momento. Isaías 41, verso 22. Agora Deus falando com o povo, ele diz assim: venham e nos digam o que vai acontecer. Ele estava falando a respeito de outros deuses. Expliquem também as profecias que vos fizeram no passado, para que nós fiquemos sabendo se elas se cumpriram. Ou então digam o que vai acontecer no futuro, e assim nós poderemos ver se vai dar certo. O que Deus estava fazendo aqui? Ele estava chamando a atenção do povo de Israel, que havia se desviado do Senhor. Eles estavam adorando a outros deuses. E Deus estava fazendo menção das profecias. Ele estava dizendo: olha, pergunte para esses deuses o que vai acontecer no futuro. Vejam se eles profetizaram a respeito daquilo que está acontecendo neste momento. Se eles realmente fizeram isso, então vocês podem acreditar neles, vocês podem confiar neles. Mas se eles não fizerem, então isso denuncia que esses deuses, na verdade, são fantasias, são invenções humanas. Olha só, verso 23. Anunciem as coisas que vão acontecer daqui em diante. O que Deus estava dizendo para o povo é: pergunte para esses deuses o que vai acontecer no futuro. E se eles anunciarem, então vocês vão ter a prova real e cabal de que realmente eles são deuses, a fim de provar que vocês são deuses de fato. Façam o que quiserem, seja bom ou seja mal, para que fiquemos com medo e cheios de pavor. Verso 26, Isaías 41. Será que algum de vocês anunciou que isso vai acontecer, para que nós ficássemos sabendo? Algum Deus falou disso no passado para que nós disséssemos ele tinha razão? Nenhuma imagem anunciou nada a respeito disso, nenhuma nos avisou. Não ouvimos de vocês dizerem nenhuma só palavra, pois eu anunciei isso a Sião desde o começo. Eu mandei um mensageiro espalhar estas boas notícias em Jerusalém. Sabe o que Deus está falando aqui? Que o método que Mateus ele usa para convencer os judeus, ele é um método apropriado. Por quê? Porque foi o próprio Deus que levantou profetas para contarem aquilo que ia acontecer lá na frente. E quando isso acontecesse, o povo teria que acreditar nas profecias. O povo não teria motivos para duvidar do verdadeiro Deus, o Deus que criou céu e terra, o Deus de Israel, o Deus que tem o controle da história, da humanidade, dos fatos. E quando Deus ele faz menção disso em Isaías 41, nós vamos perceber que Deus está dizendo: olha, eu sou o verdadeiro Deus, porque eu sei aquilo que vai acontecer lá na frente. Ele está dizendo: vejam se um outro Deus pode fazer isso que eu estou fazendo. Então, quando nós olhamos para Mateus, capítulo de número 1, verso de número 22, e nós vamos ver Mateus fazendo menção da profecia que está em Isaías 7,14, nós vamos ver que Deus, ele deixou esse recurso, ele deixou essa ferramenta para que a nossa fé ela fosse acrescentada. O que está aqui é a prova de que em todo o momento
Deus, ele está no controle da história. E se alguma desta profecia, a menor que seja que está nesse livro, se ela não se cumpriu ou se ela não vier a se cumprir, nós poderemos ter a certeza de que não foi Deus quem escreveu este livro. Mas como nós estamos vendo aqui, como nós vimos no vídeo anterior a respeito de Belém, a profecia que estava em Miqueias 5:2 se cumpriu a respeito do nascimento de Jesus que seria em Belém, nós vemos também o cumprimento da profecia de Isaías 7:14, de que Jesus Cristo, ele nasceria a partir de uma virgem. Não tinha como Jesus ser aceito como Messias, como Salvador, como Filho de Deus, se uma virgem, que foi no caso aqui Maria, estando desposada, estando noiva com José, se ela não tivesse dado à luz a Jesus Cristo, já na sua inocência, sem ter conhecido varão algum. Então nós vemos isso como uma prova de que Jesus realmente é o Filho de Deus. E nós entendemos a partir de profecias como essa, por que crer em Jesus Cristo faz tanto sentido. Amém? Nós queremos te levar por este caminho. Este é apenas o segundo vídeo. Nós teremos vídeos das outras profecias. E no decorrer do processo, eu creio que a tua mente ela vai se abrindo, você vai compreendendo melhor a respeito das profecias e a fé ela vai naturalmente nascendo no teu coração. Amém? E é isso, pessoal. Foi mais um vídeo para o canal, onde nós abordamos o seguinte tema: por que crer em Jesus Cristo faz tanto sentido? Deixe seus comentários, suas dúvidas aqui embaixo, que estaremos respondendo, tirando as dúvidas de vocês nos próximos vídeos. Se você gostou do vídeo, compartilha, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, nos ajude na divulgação deste trabalho. Amém. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo a todos, fiquem com Deus.